Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma segunda-feira que o nosso Deus nos proporciona, nosso coração está alegre e agradecido. Espero que você esteja agradecido. Se por algum instante, algum motivo você não tiver, peça ao Senhor esse batismo da gratidão, que o Senhor te batize com o coração grato por tudo que você viveu no dia de hoje. Às vezes a gente não vive coisas boas, mas o Senhor não perdeu o controle. Hoje, dia 7 de abril de 2025, segunda-feira, e o ano de 2025 já se passaram 3 meses, e Deus tem estado conosco em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua graça e a tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e continua sendo fiel, amoroso. Pai, nessa noite eu clamo a Ti, perdoa os nossos pecados, nos dá, Senhor, entendimento da Tua palavra, Espírito Santo, visita-nos com Teu poder, visita-nos com uma mente racional, com fé, com entendimento, com graça, descortina, Senhor, tira os tampões dos nossos ouvidos, tira a cegueira dos nossos olhos e a loucura da nossa mente. Senhor, nessa noite eu lhe peço, cura-nos através da tua palavra, cura nossos sentidos, para que nós possamos ter sentidos conforme a tua vontade, sentidos guiados pelo Espírito Santo, que tenhamos os sentidos santos. Senhor, nessa noite, visita aquele que está desesperado, aquele que precisa de uma resposta, aquele Senhor que tem te buscado e entendeu que só o Senhor é o caminho, fortalece em ti. Visita cada casa, visita o coração, nos dá entendimento individual para aquilo que nós precisamos particularmente ouvir, mas também nos dá um ensino, Senhor, no coletivo da tua palavra. Te agradeço por cada vida, Senhor, e pela oportunidade de te servir nessa noite. No nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estamos em Josué, o capítulo é o 6. Glória a Jesus. Na semana passada, a gente encerrou com Josué tendo uma visão extraordinária. Ele viu o próprio Deus, ele viu o anjo do Senhor. Josué, ele estava provavelmente sozinho, aguardando as próximas orientações, e o Senhor deu as orientações a ele. E a gente vai ver sobre essas orientações e sobre o que Deus vai fazer na vida de Josué e de todo o povo. Então, eu quero convidar você a arrumar um cantinho aí especial, separar a Bíblia que você tem o hábito de ler, de usar, de preferência que você possa marcar, possa escrever. Tire as suas distrações, tire as notificações do seu telefone, né? Se possível for, coloque ele no modo avião para que as notificações não venham te chamar atenção. Amém? Josué capítulo 6, vamos ler? Vamos ler comigo. Josué 6 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade.
Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Até aqui, até o versículo 11. Amém? Temos do capítulo 6, do versículo 1 até o 11. Inicia aqui no capítulo 6 dizendo assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Gente, já tinha corrido a notícia. Eles já sabiam que o povo estava acampado ali perto, né? Lembra que o povo estava acampado, Israel estava acampado em Gilgal? A notícia havia corrido. O que está acontecendo agora? Jericó fechou. Ninguém entra, ninguém sai. Fecharam-se os portões, estavam com medo. A palavra diz aqui, ó, fechada por causa dos israelitas. A fama de Israel se espalhou de uma tal forma que Jericó já aguardava ser atacada por Israel a ponto de fechar toda a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Então eu quero aqui, lembra que a gente gosta de idealizar a cena, o máximo que o Senhor te revelar, que a sua imaginação for, você está lá participando disso. Você faz parte do povo. Josué tinha ficado ali num canto, provavelmente sozinho, que a gente falou, né? A Bíblia não diz, mas provavelmente ele estava sozinho. O comandante do exército do Senhor aparece para ele. A gente viu que o próprio Senhor aparece para ele. Ele tem uma teofania, acontece uma teofania ali. E o anjo do Senhor, o próprio Deus pede para que ele tire a sandália dos pés. Então, ali, o Senhor dá as orientações a Josué. Porque lembra, nosso Deus foi dando orientação passo a passo. E Josué sabia tanto quanto o povo até o momento. Chegamos até aqui, agora o que é que a gente vai fazer? Por enquanto, nada. Deus não disse nada, não faremos nada. Até que o próprio Deus aparece para ele e fala o que ele tem que fazer. Então, o Senhor disse a Josué, versículo 2. Lembra que ele está tendo a visão, né? O próprio Deus apareceu para ele. Jericó fechada, enquanto Jericó estava no medo, no pânico da invasão de Israel, o próprio Deus, o Senhor dos Senhores, aparece para Josué e começa a dar as instruções para ele. Diz assim no versículo 2: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então, depois que Deus manda ele tirar a sandália dos pés, porque o local onde o Senhor está é um local santo, lembra que o local não é santo, mas se torna santo porque Deus está ali. O que é que ele faz? O Senhor começa a dizer: Olha, eu entreguei tudo na sua mão, tá? Eu entreguei. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. A gente vai ver que o Senhor deixa claro: eu entreguei. E o Senhor está dizendo isso para o povo desde quando tirou lá do Egito. E é dizendo para o povo todo: eu entregarei, eu farei, eu entregarei nas mãos, eu expulsarei. Sempre dizendo para o povo, para que o povo se atentasse que não era pela própria força. Não é porque vocês são os melhores. Não é porque Israel é o melhor povo da terra, é o povo mais correto, o povo que não peca, o povo que ama demais o Senhor. Não, é porque eu escolhi Israel e eu vou dar. É importante a gente ter esse entendimento também para a nossa vida. Nós, por sermos cristãos, somos melhores do que os outros que não são? De forma nenhuma.
Diante dos olhos do Senhor, todos nós somos pecadores e merecidos, temos merecimento de condenação. Lembra? Nós nascemos em pecado e crescemos caminhando para o pecado. A nossa sentença seria o inferno, e foi dado isso, só que o Senhor Jesus foi lá e nos resgatou pela graça e pelo amor dele. Então, não é porque aquela pessoa ali, nossa, e devia conhecer Jesus, olha, se conhecesse. Por isso que vive desse jeito. Por isso que está assim. Se fosse cristão, se vivesse com o Senhor, seria feito a gente, seria feito a mim, de forma nenhuma. O Senhor é que faz. E é isso que o Senhor está dizendo toda hora para o povo. Olha, Israel foi escolhida porque eu quis escolher, mas sou eu que vou fazer. Israel é só um instrumento, é a mesma coisa nós nas mãos do Senhor. Somos instrumentos a proclamar as boas novas de salvação. A pessoa é curada, foi a pessoa que orou por ela que curou? Não, foi o Senhor que curou. A pessoa foi um instrumento. Alguém ouviu uma palavra extraordinária ou uma palavra aparentemente simples e o Senhor falou o coração dela e ela entendeu que precisava se arrepender dos seus pecados e recebeu Jesus por Salvador. Uau, aquele pregador, aquela pessoa que falou, tem um poder na palavra, ele faz e acontece. Não, é o Senhor que faz. E é isso que o Senhor vai dizer toda hora para Israel: eu dei, eu faço, eu dou dano nas suas mãos, eu darei a você. E ele diz aqui, ó: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então Deus fala para ele, ó, entreguei tudo. Aí o Senhor começa a dar as orientações. Versículo 3: marche uma vez à cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Faz a cena. É o general de guerra do Senhor que está diante de você. Imagine que você fosse Josué. E ele está te dando as orientações. Você precisa gravar as orientações no seu coração e na sua mente de forma perfeita e correta, porque você vai ter que passar para o povo. E ele está ouvindo do próprio Deus: olha, você vai ter que fazer o seguinte: mande o povo, vai ter que marchar ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Então vai ter que ter 7 sacerdotes com a trombeta na frente da arca. Então tem os sacerdotes com a trombeta, a arca atrás. Ok? No sétimo dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um no lugar onde tiver. Parou. E vamos atacar naquele ponto que a gente tiver. Essa é a ordem que o Senhor deu. Aí Josué vai chegar e vai passar para o pessoal. Agora ele vai ter que contar. Aí no versículo 6, Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes, ele chama os sacerdotes e fala para eles: olha, levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Olha que ele está passando as mesmas orientações, certinho. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Então, tinha os soldados armados, os sacerdotes com as trombetas e a arca do Senhor e o povo, tá? Então, vai ter que marchar uma vez ao redor da cidade. Vai fazer isso por 7 dias. Então, primeiro dia, marcha uma vez, para. Segundo dia, marcha de novo, para. Terceiro dia, marcha de novo, dá a volta, para. E sim, 6 dias seguidos. Eu fico imaginando. Lembra que a gente falou dos muros largos? Que a casa de Rabi fazia parte do muro? De tão grande que era o muro. E a gente viu na foto também que eram 2 muros. Um muro, primeiro muro, aí tinha um espaço e tinha outro muro lá de dentro. Você imagina os soldados, o povo, as pessoas que moravam nas casas, todo mundo pensando: e agora? O que que vai acontecer?
Você já deve ter lido na palavra que, principalmente no livro de Reis, de Crônicas, que muitas vezes a cidade de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Israel, era sitiado. O que que acontece? Tem o lugar e quem está atacando acampa do lado de fora. E aquele pessoal que está do lado de dentro da cidade não consegue sair. E aí o que que acontece? Ele tem que se entregar ou vai morrer. Ou morre de fome, ou morre de sede, ele tem que se entregar, vai ficar ali aguardando o que que vai acontecer. Ou eles atacam e se defendem, ou vão se entregar, ou vão morrer de fome, de inanição, vai acontecer alguma coisa. E ficam ali naquela situação. Era exatamente isso que Jericó estava passando, ele estava sentindo isso. Estamos sendo sitiados, estamos sendo rodeados, vamos ser tomados. Israel chegou e vai avançar. Só que Israel, quando marcha em volta, ele não só acampa e fica aguardando acabar a água de Jericó, acabar a comida de Jericó e o povo se entregar. Israel começa a marchar sem fazer barulho, sem tocar trombeta, sem gritar, sem cavalos, sem carros de guerra. Israel está com a Arca da Aliança, o povo junto. Por que que a arca está ali? Simbolizando a presença de Deus, tá? A arca não é a presença de Deus, ela simboliza a presença de Deus. Estão dando a volta. Imagina a pressão que o povo devia estar sentindo. O que que vai acontecer? O rei de Jericó não tomou atitude, ninguém faz nada, a gente fica esperando o que que vai acontecer, e foi. Isso vai acontecer durante 6 dias. Esse comportamento de Israel é um exercício também espiritual para Israel. É um exercício espiritual de obediência ao Senhor. É um ritual de obediência. Por que 6 dias e depois no sétimo fazer isso tudo? Por que que a gente não ataca de uma vez? Tá todo mundo morrendo de medo, já fecharam, ninguém entra, ninguém sai. Já ouviram a notícia, então a gente já ataca logo. Mas a gente não vê esse tipo de comentário, ninguém querendo adiantar, ninguém querendo dar a sua opinião, só obedecendo. É um ato, um exercício enorme de obediência e espiritualidade. Obediência às ordens do Senhor e fazer exatamente o que ele mandou. Não tem nenhum tipo de estratégia militar. Essa atividade que eles estão fazendo ali de dar a volta, não tem nenhuma estratégia, tipo, a gente dá a volta e primeiro ataca os homens que estão armados com, sei lá, com alguma coisa, atacam os homens mais novos, depois, se eles morrerem, vão os mais velhos, ou a gente fica conforme der a volta, um fica de um lado da cidade, outro fica do outro. Não tinha nenhuma estratégia militar, não tinha nenhum plano, não tinha nenhum mapa, vamos atacar por aqui, por ali, não. Era apenas obedecendo às instruções que Deus deu. Isso era uma cerimônia que Deus tinha dado nas mãos deles. Era uma cerimônia, era como um culto de adoração, era uma obediência incondicional às ordens que Deus deu, apesar de parecerem mais sem sentido. Já estava o negócio sem sentido, a gente já viu no capítulo passado sobre a circuncisão. Não tinha, na lógica, vai circuncidar os seus homens mais fortes e deixar eles enfraquecidos. Se alguém atacar, eles não têm força para revidar ou para se defender. Não tem estratégia humana, tá? Em situações da nossa vida que não tem estratégia humana. É o Senhor. E o nosso trabalho é só obedecer. Então, eles vão seguir as ordens por 6 dias. Vão rodear, tocando as trombetas feitas de chifres de animais. Eles vão continuar rodeando. Esse termo aí que você vai ver, ó, no versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No Antigo Testamento, a gente vai ver que existem vários tipos de toque de trombeta, existem trombetas diferentes uma da outra, cada um tinha um sentido, tinha por intuito fazer alguma coisa, tá? O termo que foi usado aqui para esse
para esse trombeta, para os chifres ou trombetas, são 3 termos que eu achei. Eu vou ler aqui em português, tá, gente? Porque tá em português. Querem, chofar e iovel. Todos os 3 são chifres de animais. O querem é descrito como um instrumento de som, no versículo 5. Vamos ler aqui o versículo 5. Fala assim, ó. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Na língua original que foi escrita, todo mundo sabe que o Antigo Testamento não foi escrito nem em português nem em inglês. Foi escrito inicialmente na língua que eles usavam lá, que era o hebraico. Então, o que que vai acontecer? Para a gente, não tem diferença, é tudo trombeta. Mas na linguagem original lá, estava escrito querem, que é uma trombeta feita de animal, mas que era usada apenas como instrumento de som. Então a gente vê aqui que no versículo 5, a ideia era soar um longo toque, era só sair o som para que o povo soubesse que ia dar um grito. Olha aqui, a trombeta que tem o sentido, que tem a função apenas como instrumento de som, vai servir como sinal para o povo emitir um som, para o povo gritar. Então, era essa trombeta que eles iam usar no versículo 5 aqui. Já o chofar era frequentemente usado em guerras para fazer sinais. Então, tinha uma outra trombeta, né? Eu não sei se a forma é diferente, provavelmente o som deveria sair diferente, era feito de animal também. Então, o som dessa trombeta, quando era trocado esse chofar, o intuito era para fazer sinais de guerra, tá? O iovel também era usado para sinalizar, embora aparentemente não na guerra. Então, o outro instrumento, né, a outra trombeta chamada iovel, era para sinalizar, mas não em caso de guerra. Então, era para som, um era para som, outro para sinais de guerra e outro para fazer algum tipo de sinalização. Só nesse capítulo 6, a palavra chofar é usado 14 vezes. E chofar aqui a gente vê que tem o intuito de fazer sinais em guerras. Então, eles estavam entrando em guerra, por isso, usando o chofar. O alto brado era usado para vitória em guerra, para anunciar a jornada da arca. Que alto brado é esse? Aqui, ó, no versículo 5 que nós lemos. O finalzinho fala assim, ó. Todo o povo dará um forte grito, isso é, um brado. Esse grito era usado para fazer o som da vitória e anunciar a jornada da arca, que a arca estava entrando na cidade, que o povo estava vencendo. Essa marcha ali em volta da cidade tinha o intuito de envolver uma inspeção cerimonial das defesas da fortaleza para se observar a obstinação de Jericó e para prover uma oportunidade para as pessoas do lado de dentro se renderem a abrir os portões. O que que é isso? Lembra que eu falei que tem a marcha, mas não tem nenhuma técnica de guerra, nenhum planejamento militar? É espiritual, tá? Então, por que espiritual? Tinha o intuito de fazer uma inspeção cerimonial das defesas da fortaleza para se observar a obstinação de Jericó. O que que é isso? Eles estavam dando a volta e conseguiam ver se Jericó tinha se preparado para algum tipo de defesa relacionada ao ataque que Israel ia fazer dentro de Jericó, tá? Se ela ia ter alguma resistência contra Israel, se Jericó estava preparado para algum tipo de resistência. E ao mesmo tempo, olha como nosso Deus é. Esse tempo de 6 dias e mais os dia 7, o sétimo dia por 7 vezes, tinha também o intuito de oferecer oportunidade às pessoas que estavam em Jericó a se renderem, como Raabe se rendeu.
Eles tinham a oportunidade de se entregarem como Raabe e a sua família se entregou. Então, isso ainda era um ato de misericórdia do Senhor junto a Jericó. O Senhor estava mais uma vez sendo longânimo e dando mais tempo ao povo para se render e se entregar. Então, não era apenas eu vou chegar e matar todo mundo e tirar todo mundo dali, ou era algo tipo, ah, porque o número 7 tem um poder, então se for 7 vezes vai cair tudo. O poder está nas mãos do Senhor. Ele falou para Josué: eu entreguei nas mãos de Israel. Não é porque eram 7. 7 tem um simbolismo, sim, de perfeição. O Senhor fez, criou tudo. No sétimo dia ele descansou. Mas não é porque o 7 é mágico. Ah, se eu fizer 7, vai dar certo. Se eu fizer 7 dias de jejum, se eu fizer 7,5, dá ruim. Se eu tiver 6,99, vai dar ruim. Tem que ser 7 ali, porque o 7 é que vai fazer. Não, é o Senhor que faz, tá bom? Então, o intuito também era que desse tempo para se arrepender. O Senhor estava dando tempo para outros se arrependerem, mas a gente vai ver que, infelizmente, só Raabe e sua família vão, aproveitar essa oportunidade. Deixa eu passar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu consigo passar aqui? A outra aqui. Oi, esse. Amém? Enquanto eu bebo água, alguém quer falar alguma coisa? Então vamos seguir. A ênfase em 7 vezes 7 dias vai coincidir com a festa dos pães Asmo, que celebrava a derrota que Deus impõe aos inimigos do seu povo. Na primeira Páscoa, Israel marchou para fora do Egito durante a festa. Abre lá em Números 9, Números capítulo 9. O que vai acontecer? Lembra que o nosso Deus não faz nada de qualquer maneira? Dá chute assim no alto? Lembra que eles deveriam celebrar a Páscoa quando chegasse na Terra Prometida? A gente viu que eles celebraram a Páscoa. Tudo vai caindo certinho. Em Números 9, eu tenho no título aqui do capítulo 9 escrito a celebração da Páscoa. E em Números 10, que é o capítulo seguinte, tá assim, ó, as cornetas de prata, e depois fala que os israelitas partem de Sinai. Esse capítulo 9, capítulo 10, eu aconselho depois você ler, a gente não vai ler, não vai tomar muito tempo. O que vai acontecer nesse capítulo 9 e capítulo 10 de Números? A nação ela vai marchar, quer dizer, Israel está saindo do Monte Sinai. Lembrando que Números é antes de Josué. Então, esse acontecimento foi antes, tá? Ele vai sair do Monte Sinai durante a festa dos pães Asmo, ok? O que está acontecendo agora? Exatamente na mesma festa, na mesma data, de celebrar essa mesma festa, o povo está marchando em direção à Terra Prometida. Ele está marchando ao redor e depois vai entrar pelo meio de Jericó. O que isso mais uma vez mostra? Eles estão deixando todo o êxodo para trás, todo o tempo da vergonha de seus antepassados e chegando e tomando posse da terra que o Senhor prometeu a eles. Vai tudo encaixando em tempo certinho, tá? O muro da cidade vai cair. Vamos lá para Josué. Eu já falar Jericó, gente. A pessoa fala livro Jericó. Volta lá para Josué. Josué 6, versículo, a gente leu até o 11, não foi? Foi. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou. Não, não ia até o 11, não. Vamos ler aqui Josué 6, 9. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca.
Durante todo este tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. A gente viu que o grito, o brado, era tomando posse, era o símbolo de vitória e de tomar Jericó. Então eles não podiam gritar antes da hora. Gente, pensa toda a sensação que devia estar acontecendo, todo o mover do Espírito Santo, todo o poder de Deus naquele lugar. Jericó, toda a cidade, o que que vai acontecer, vendo o Israel dando a volta e vai invadir, não vai invadir. O povo tinha que se manter, mesmo com vontade de avançar, tinha que obedecer, tinham que ficar calados até a hora certa, não podiam gritar. Versículo 11: Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Então o povo ia, dava a volta em Jericó, voltava para o acampamento. No dia seguinte, dava a volta em Jericó, voltava para o acampamento. A gente vai ver, você pode ver na Bíblia, como eu já falei, né, principalmente em Reis e Crônicas, que a cidade era sitiada, o exército inimigo ele acampava em volta ali, tomando para que ninguém fugisse, ninguém saísse. Israel não vai fazer isso. Ele só dá a volta e volta para o acampamento. E ninguém de Jericó se rendeu, ninguém de Jericó saiu. Lembra que o acampamento era em Gilgal, era próximo a Jericó. A gente viu no mapa das outras vezes. Eu mostrei o mapa acho que umas 3 vezes já. Mas eles não ficam ali em volta, acampados em volta de Jericó. Eles acampam em Gilgal, que é próximo. Eles acampam na cidade aonde eles fizeram uma renovação de aliança, lembra da circuncisão? Eles fizeram a renovação de aliança. Então eles voltam para o lugar da renovação da aliança. Quem vai dar é o Senhor. Não vamos ficar ali sofrendo em volta da cidade, esperando, agoniados, nervosos. Não, voltamos para a cidade e aguardamos, porque quem nos dá é o Senhor. Então eles voltam para a cidade onde eles tinham feito a renovação da aliança. E ficam ali aguardando. Versículo 12. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas trocavam continuamente. Então não podia gritar, mas as trombetas tocavam. Imagina a pressão, né? A pressão que Jericó estava sentindo. 14. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No sétimo dia, levantaram-se a romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Esse pedaço que a gente lê aqui, a gente tem que observar o seguinte: rodeou, grita, só que tem orientações.
gritou, avança, o Senhor entrega a cidade, mas o pecado da cidade não pertence a vocês. A cultura da cidade não pertence a vocês. Tudo que foi contaminado naquela cidade não pertence a vocês. A cidade será consagrada ao Senhor à destruição. O Senhor vai fazer a limpa. Você não pode pegar nada para você. Eu vejo Jericó como a própria terra hoje. Nós que devemos levar a palavra de salvação, as boas novas do Evangelho, devemos e estamos gritando, dizendo: olha, a nossa voz está falando como trombetas, ressoando e falando: ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Estamos ali como estivesse rodeando a cidade. Quando a gente sente que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, é como se estivesse passando esses dias. Vai chegar uma hora em que a trombeta vai tocar, vai ressoar. E tudo vai ser mudado. A igreja vai ser tirada da terra e toda a terra será transformada. Então, é tempo da gente continuar gritando, continuar falando, porque ainda existem muitas pessoas como Raabe que vão se render ao Senhor através da nossa notícia das boas novas. Ainda existem muitas pessoas que estão como presas em Jericó, vivendo numa cultura podre, de pecado, de tudo que Deus detesta. O Senhor está acrescentando o tempo. Já chegou, é como Israel chegou, acampou, atravessou o Rio Jordão, é um sinal imenso. Olha, está acontecendo, já chama atenção. Acampou em Gilgal, fecha o portão, mas ninguém se rende, ninguém se rende, ninguém se rende. É assim que a gente assente a terra, como se as pessoas estivessem fechando cada vez mais o coração, fechando o coração e não querem se render. Mas existem muitos como Raabe que vão se render. Então Deus vai entregar a cidade. Esse relato aqui da Bíblia vai deixar claro que a invasão de Canaã por Israel foi autorizada por nosso Deus. Ele vai autorizar. Então, é ele que vai garantir o sucesso dessa vitória. Chega aqui, versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Eles rodearam. Quando rodeou a última vez, eles gritaram. Imagina você tá ali participando, você faz parte do povo que está rodeando a cidade e Josué dá a ordem. Grite. E você grita com todas as suas forças, porque lembra que o grito está preso aqui, né? Você está ansioso pela hora de gritar. E o Senhor diz que você pode gritar, e você grita. Quando olha na sua frente, o muro cai. E você entra. A palavra diz que era para entrar exatamente aonde cada um estava. Tá? Segundo as escavações, o muro não caiu por completo, todo. Caiu na parte de cada um. Por exemplo, você está dando a volta, você gritou, teve que parar e gritou. Na hora que você gritou, aquele pedaço do muro que estava na sua frente caiu e você entrou. A Bíblia não diz se caiu todo o muro por completo, todo ele sem sobrar nada, mas afirma aqui também que deviam entrar exatamente no espaço que estava à frente deles. Então, quando o muro cai, eles entram e invadem Jericó. Mas toda vez o Senhor deixou claro que Deus entregou a cidade, tá? Deus vai entregar. O povo vai entrar, os soldados vão entrar, vão guerrear, vão lutar. Aí vai entrar aquele pedaço que a gente tanto se questiona. O Senhor entrega a cidade. Mas ele manda destruir tudo. Vamos seguir aqui, ó. Versículo 20.
Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Versículo 21. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: Entrem na casa da prostituta e tirem-no de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Versículo 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Esse pedaço aqui é um pedaço que geralmente cria muito conflito na mente e no coração de muita gente, e é normal. Como que Deus mandou destruir tudo? É bem claro aqui que não sobra nada, exceto Raabe, sua família e seus pertences. A invasão e o julgamento aqui, essa invasão de Israel em Jericó, é um julgamento de Deus sobre os cananeus e a maldade dos cananeus. Vai lá em Deuteronômio capítulo 9. Você está em Josué, você vai voltar como quem vai para Gênesis, tá? É o livro logo anterior a Josué, aí, Deuteronômio 9, versículo 4 até o 6, que a gente vai ler. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: O Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. O que que o Senhor está dizendo aqui para Israel? Eu estou usando você como um instrumento da minha justiça, porque esses povos que vocês vão expulsar não se arrependeram e não se arrependerão dos seus pecados, os pecados cometidos contra mim, o Deus Todo-Poderoso. Não é porque você é justo, porque você é Israel, ó Israel, maravilhosa, certinha e tal, eu vou dar tudo nas mãos de vocês. Não, é porque eu sou justo, vou cumprir o que prometi aos seus pais e vou usar você como instrumento. Tanto que no finalzinho que a gente leu aqui, o Senhor fala assim, ó, no versículo 6, o final do versículo 6 ele fala assim, ó, pois você é um povo obstinado. O que que é isso? Pois vocês são teimosos, porque vocês são resistentes à minha palavra, vocês não são gente boa. Então, não é, como a gente falou agora há pouco, porque, tá usando
usa a igreja na terra, né? Para proclamar as boas novas de salvação, para ir em algum lugar, e de repente acontece algo, e às vezes a pessoa fala assim, ou algumas pessoas pensam: ah, isso aconteceu porque fez isso com os cristãos, ou porque foi a vingança. Deus, ó, Deus vai se vingar, hein? Não toca porque Deus vinga, não toca no ungido porque Deus vinga, ou isso porque Deus vai fazer acontecer. Nós, pela nossa justiça, não merecemos nada. Tudo que o Senhor faz é por Ele, só para Ele são todas as coisas. É porque Ele é bom, a sua justiça é perfeita e Ele é misericordioso, amoroso, mas também é justo. Ele usa os instrumentos que Ele quer e quem Ele quer para aplicar a justiça dele. O problema é que, muitas vezes hoje, o evangelho que tem sido pregado não é o evangelho de Deus justo. Deus é amor? É, mas a palavra de Deus diz que ele também é fogo consumidor. Ele virá com o peso da sua justiça, julgar todas as nações. Apocalipse fala que isso vai acontecer. Não só Apocalipse, né? Toda a Bíblia fala, né? O dia do Senhor, ai, das grávidas, naquele grande dia, porque o Senhor virá com justiça. Então, nós estamos vivendo um tempo em que a pregação não é mais sobre Cristo, ela não é cristocêntrica, onde Cristo é o centro, em muitos lugares não é assim. Ah, é porque o Senhor te ama muito, ele fez isso. Sim, ele faz porque ele amou, mas primeiro ele faz por ele, por causa da palavra dele, porque ele tem um caráter que não muda e ele não tolera pecado. Lembra que quando a gente estudou Êxodo, a gente viu sobre santidade e a santidade do Senhor é algo que nos destrói, porque nós somos, por essência, pecadores. Então, estar diante de um Deus santo, sem o sangue de Jesus nos lavando do pecado, ia nos exterminar. Nós seríamos completamente destruídos. Tanto que a gente vê profetas na Bíblia que, quando tem a visão do Senhor, eles entram em desespero. Muitos pensam que vão morrer. Eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Por que que o profeta diz isso? Ele entra em pânico porque ele se dá conta. Eu sou pecador, eu vou ser destruído, consumido pela santidade de Deus. Então, Israel está sendo apenas usado como um instrumento. Essa invasão que Israel vai fazer, não só em Jericó, mas também em outros lugares, é por causa da justiça de Deus. Minha irmã, mas vai matar todo mundo? Vamos seguir. O que que acontece? Eu anotei aqui, ó, os filhos de Deus governaram injustamente. A maldade das nações cananéias está parcialmente enraizada na ideia de que todas essas nações haviam rejeitado Yahvé, haviam rejeitado a Deus. Você vê Yahvé escrito aqui, é Deus, tá? E estavam sob a autoridade de outros seres divinos, os chamados filhos de Deus que governavam injustamente. Essas nações todas que serão invadidas por Israel, o que que acontece? Já estava enraizado nelas a rejeição a Deus. E eles estavam sendo orientados, estavam sob a autoridade de homens que comandavam esse povo, fazendo com que esse povo também adorasse a outros deuses. São os chamados filhos de Deus, entre aspas, porque eles se intitulavam assim. Aqueles que tinham autoridade, eles falaram que eles eram a, a personificação dos deuses, que eles tinham autoridade como Deus, eles eram aqueles que tinham todo o poder, e o povo estava totalmente envolvido nessa rejeição a Deus, tá? Então eles estavam governando o povo de uma forma injusta. A diferença aqui é que o Senhor escolhe Abraão para dele vir uma nação. Lembra que ele faz a promessa? Vem a nação de Israel, o que é que o Senhor faz? Escolhe essa nação que é descendente desse homem que creu em Deus.
Vê que tudo tem base da fé, base numa busca da santidade no Senhor. Ele não fez um tiro aleatório assim, ah, essa nação que é mais bonitinha. Não. Houve um homem que escutou a voz do Senhor, creu nele. Então, ali naquele homem vai vir a semente da nação que eu vou preparar para servir de instrumento de justiça e servir como sacerdote. Nação de sacerdotes. Qual era o que Deus tinha falado? O que era para acontecer? Israel seria uma nação de sacerdotes. Cada pessoa de Israel seria um sacerdote. Queria ensinar as outras nações a crer no verdadeiro Deus. O que que a gente viu aqui? As outras nações estavam com a rejeição enraizadas nelas, adorando a outros deuses, mergulhado na idolatria. Então, o que que Israel deveria fazer? O nosso pai Abraão creu e obedeceu, nós também cremos. Vamos ensinar as outras nações a serem assim. Por isso é chamado nação sacerdotal, nação de sacerdotes. Ao mesmo tempo que ia ensinar, em muitos casos ia servir como instrumento de justiça para aqueles que continuassem rejeitando a Deus. Por isso, Israel não podia se contaminar com as coisas que estavam ali. Tinha que ser tudo destruído. Uma coisa que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, muito fácil, e que isso vem desde os nossos antepassados, a gente absorver a cultura do mundo. Eles ali, Israel, não poderia absorver a cultura de Canaã, a cultura dos amorreus, a cultura dos heteus, dos jebuseus, dos ferezeus. Ele não poderia absorver, porque essa cultura que eles tinham era de rejeição ao Deus vivo e de idolatria a deuses que não existem. Então não poderia absorver. O que que vai acontecer? A gente vai ver isso lá na frente. Vão absorver. A gente vai falar assim: caramba, hein? Israel também não facilita. Mas nós também não facilitamos. O que que a palavra fala para nós? Nós somos nação santa, sacerdócio real. Qual é a nossa missão na terra? A mesma missão que o Senhor deu a Israel. Hoje, todo aquele que crê em Cristo Jesus é salvo. Então, ele se torna sacerdote. Qual é a missão daquele que crê em Jesus? Falar do Evangelho. Contar para aqueles que não conhecem ao Senhor quem é o Senhor. O nosso trabalho é esse agora. Não é exatamente o trabalho que Israel tinha? Esse é o nosso trabalho. A missão da justiça pertence ao Senhor. A missão de convencer do pecado também pertence ao Senhor, pertence ao Espírito Santo. E a justiça também pertence ao Senhor. Agora nos é dado isso. Porque nós somos especiais? Acho que não. Porque a gente é o melhor povo? Também não. Mas por quê? Porque Jesus é o maior dos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é antes de Abraão, ele é antes de Melquisedeque, ele é antes de todos, ele é o sumo sacerdote. Ele nos faz nação de sacerdotes por causa dele, não é por nossa causa. Então, qual é o nosso trabalho agora? Falar do Evangelho, contar as boas novas, trazer as pessoas para a presença do Senhor o máximo que nós pudermos, usar as trombetas da salvação, o chofar da salvação, um instrumento que o Senhor nos dá, que é a nossa voz, e contar ainda há tempo. O cerco, lembra? Jericó sendo cercada, o cerco está aumentando, o cerco está fechando, mas ainda há tempo. Israel não vai entender isso. O que que vai achar? Vai esquecer o que a gente leu ali em Deuteronômio. Ele vai pensar o seguinte: não, é porque eu sou legal. É porque Abraão era o cara. A gente vai ver que até no Novo Testamento, os sacerdotes, os escribas da época, que debatiam com Jesus, eles falavam para Jesus: você pensa que nós somos bastardos?
Nós somos filhos de Abraão. Encheu a boca para falar filhos de Abraão. Aí Jesus fala para eles: Você não sabe que se o Pai quiser, ele levanta dessas pedras filhos de Abraão? Não é porque era Abraão, é porque o Senhor escolheu por causa da fé. Então, o que que vai acontecer aqui? Essa idolatria enraizada no povo, chegou a hora do juízo. É o que vai acontecer com a terra. A gente está vendo uma cultura de idolatria do eu, idolatria do ego, idolatria dos desejos. O que eu quero é o que eu desejo. A gente coloca o desejo sexual, o desejo da beleza, o desejo das posses, do material, o desejo de relacionamentos a qualquer custo, o desejo de conquista, de estar na mídia ou de ter like, seja lá o que for. Porque nós fomos criados para adoração. Então, quando nós deixamos de adorar o Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, o que que vai acontecer? Nós nos tornamos idólatras. Não tem meio termo. Se a gente não é adorador, nós somos idólatras. Todo aquele que não adora ao Deus vivo, ao único Deus, é um idólatra. Nós fomos criados para adoração quando a gente desvia do Senhor, o olhar do Deus vivo, quando a gente rejeita, né? Tem isso enraizado, essa rejeição, não quero a Deus. Aquele lugar da adoração, ele fica vago. Nós não conseguimos deixar isso vago. O que que vai acontecer? Nós vamos colocar alguma coisa ou várias coisas no lugar. Provavelmente nós teremos vários deuses, seja marido, filhos, esposa, dinheiro, desejo, manipulação, vícios, mentira, tudo aquilo que você conseguir pensar, gula, tudo isso vai tomar, cada um, vão ser vários altares. E nós seremos idólatras. O que que vai acontecer? Esses deuses que a gente coloca ali, eles vão nos consumir. Eles querem algo, porque nós estamos vazios. Então a gente vai começar a usar de troca. Ah, ele quer o quê? Ele quer isso, eu dou, contando que ele me dê. Só que como são deuses falsos, deuses que não existem, que a gente sabe que só existe um Deus, nós nunca vamos receber em troca aquilo que nós precisamos. O que que vai acontecer? Nós vamos ser consumidos por uma idolatria vazia e destrutiva. Qual é a única solução? É entender que só existe um Deus, se arrepender de toda idolatria, voltar para o Senhor, olhar para o Senhor. Quando nós estamos adorando ao único Deus, nós nos tornamos santos, satisfeitos, libertos, curados, sarados, amados, transformados. Somos transformados em sacerdotes. Ao invés de miseráveis idólatras, somos transformados a filhos de Deus, amigos de Jesus e uma nação de sacerdotes. Na segunda-feira que vem, a gente vai continuar para terminar esse capítulo 6. Eu quero muito falar sobre os filhos de Deus que governaram injustamente. A gente vai ler Gênesis 10 e vamos falar sobre tudo aquilo que é separado e consagrado ao Senhor. Aqui a gente teve um apanhado do porquê de toda essa destruição. É complicado quando a gente olha e vê isso, mas todos os dias as pessoas morrem. E aqui as pessoas morreram porque não se arrependeram. E a gente vai ver isso acontecer. Mas o arrependimento nos leva à vida. A mesma coisa hoje. Se tem alguém que esteja ouvindo isso e ainda não se arrependeu, não entendeu, é o momento de se arrepender e não ser consumido pelo pecado. É o momento de se arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo. Faça como Raabe nessa noite. Eu entendi. Estou em pânico, com medo de ser destruída pela justiça do Senhor. E agora eu quero receber Jesus. Entendo que Ele é o único que pode perdoar os meus pecados. É a hora de se arrepender. Minha irmã, mas eu já estou na igreja. Mas eu já estou indo na igreja, já conheço a Jesus. Mas às vezes você está num momento em que precisa destruir algum altar idólatra que ficou aí escondido. E a gente vai ver nos próximos capítulos que isso vai acontecer.
E quando a gente carrega uma idolatria escondida dentro da nossa tenda, a gente traz maldição para toda a nossa casa e toda a nossa família. Então, se tem alguém que ainda tem algum altar idólatra, é momento de se arrepender, de destruir, de destronar isso e colocar Jesus como o único Senhor da sua vida. Amém? Glória a Deus. Todo mundo quietinho hoje, ninguém escreveu nada, ninguém comentou nada. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Alguém quer falar alguma coisa? Pastora Rose botou amém. Ô, glória. Pastora Rose está acordada. Amém. Pastora Flávia deu amém aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Segunda-feira que vem, então, a gente consegue encerrar o capítulo 6. Vamos orar. 10:07, estamos no horário certinho. Glória a Deus. Senhor, nessa noite nós nos arrependemos. Pai, traz o nosso coração e a nossa memória. Se tem e qual é o altar de idolatria que ainda está em nós. Nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos de toda idolatria. Idolatria, seja aquela qual for. Nós pedimos a Ti nessa noite, Jesus, destrói. Nós lançamos fora todo altar de deuses falsos da nossa vida. Não queremos, Senhor, sofrer a Tua justiça. Nos arrependemos e reconhecemos que só o Senhor é Deus, como fez Raabe. E aceitamos, Senhor, que só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por nos transformar e nos receber, por nos transformar em nação de sacerdotes, povo santo, nação eleita, povo separado, escolhido. Obrigada, Senhor, por colocar o nosso nome no censo do céu, no censo do seu povo. Nós te agradecemos que nessa semana possamos adorar somente a Ti, como nessa campanha, Senhor, que está sendo feita de adoração. Que nós venhamos adorar somente a Ti, levantar louvores em adoração ao Teu nome. Cremos, Senhor, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Flávia, Ana, Anderson, Fernanda, a diaconisa Nayana, pastora Rose, Samira, glória a Deus, missionária Teresa, pastora Val, presbítero Jones. Glória a Deus, gente, muito, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir. Um beijo, bom descanso.